Nós estamos dando Josué, capítulo 1. É o quarto culto que foi entrando, 6 e 9 da manhã, foram outras mensagens. Josué é o 6º livro da Bíblia. Olha que já estudamos isso aqui tantas vezes, mas você vai ver a revelação que Deus nos dá. Esse que é o bonito da Bíblia. Você pode ler 1000 vezes, na 1001 você vai encontrar algo novo. Você pode ler 1000 vezes, na 1001 chega algo novo para você. Então, Josué, capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Josué ele foi preparado por Deus, entenda, para ser o sucessor de Moisés, mas ele não se achava com capacidade. Ele não se achava com condições. Mas Moisés não poderia fazer nada. E é verdade, irmão, que quem morreu não faz mais nada por nós. É um ledo engano. Eu citei hoje um dia todo um caso que uma senhora me contou. Ela sempre foi da igreja, ela, as filhas. O marido, apesar de ser um ótimo marido, ótimo pai, ótimo profissional, mas não aceitava o evangelho, não se encurvava diante da palavra de Deus. Até que no final da vida ele ficou doente, né? Muito doente. O pastor Felipe mandou, foi visitá-lo, levou ele a Cristo. E ele, um homem muito simpático, assim, muito carismático, né? Alegre e tudo, e foi e aceitou Jesus de coração. Deu a vida para Jesus. 20 dias depois ele foi embora, morreu. E ela disse: pastor, já me deixei uma coisa entrar, uma raiva entrou, um ódio, uma bobeira entrou, quer dizer, até que ela que não era convertida, né? E ela ficou muito zangada com aquilo. E ela deixou de vir à igreja. As filhas continuaram vindo e ela não. Ficou zangada com aquilo. Ela me contando. Aí ela até trabalha com negócio de vendas de perfumes, dessas empresas famosas, né? Uma delas aí, essas marcas famosas, revendedora. E ela trazou um boleto. Ela ligou, e ela é muito assim, expansiva, já de falar, muito dada, fala muito extrovertida, vamos dizer assim, muito comunicativa, a palavra melhor. E ela conversando com a pessoa que ele atendeu, disse: olha, eu não tenho costume de atrasar boleto, mas é que meu marido morreu, eu estava meio indignada, meio chateada, não estou indo, eu sou evangélica, ainda falou o nome da Igreja da Graça, ainda falou meu nome, com o pastor Jaime. Só que a pessoa que atendeu, o que a pessoa era? Era da igreja também. E a pessoa falou assim para ela, falou assim: olha, eu também sou da Igreja da Graça, não fica assim não, porque se você ficar assim, a alma dele fica triste. E ela contou assim: aí pastor, como eu não quero a alma dele triste, eu vim para a igreja. Eu disse: não, senhora. Tudo bem que ela falou, entenda, nós entendemos, falou na inocência, falou por falta de entendimento, né? Não foi maldade dela, mas isso não tem. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 9:5 que os mortos não sabem de nada. Está ali para vocês. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então não entra nessa. Até eu comentei, você vê nessas redes sociais, quando morre alguém, vê até pessoa evangélica, às vezes a pessoa está certa que é na emoção, né? A pessoa acaba falando, e às vezes não é nem da família dela, mas na comoção ela acaba também falando: não, lá de cima ele está olhando para ela, não está nada, irmão. Você já cansou de ouvir isso, né? Às vezes até nós, quer dizer, a pessoa para agradar, não, irmão. Nós vamos ver lá na frente que nós não podemos, é a verdade que liberta. Eu falei: irmã, não fica zangada, mas isso não é verdade não. Ela falou na emoção, ela falou falta de entendimento, falou na inocência, mas não, os mortos não sabem de nada. Só tem que vir por causa da senhora mesmo. Só devia agradecer a Deus, louvar a Deus que o seu marido aceitou Jesus no final da vida, irmão. E teve a oportunidade. Vamos se fosse um infarto fulminante, já pensou? Dado em tempo. Eu contei de um pai de um pastor, que já tinha uma certa idade, né? Ele teve um infarto fulminante e morreu. Aí, negócio, como o pastor era amigo do médico, ele disse: doutor, fala uma coisa para mim, meu pai sentiu alguma coisa? O pastor quer estar bebedade, claro, só a verdade. Não deu tempo de falar ai. Se não dá tempo de falar ai, não dá tempo de falar perdão, né? Misericórdia. Então, foi fulminante. E ele já tinha aceitado Jesus também, já era um homem salvo. Mas o que eu quero dizer é sobre isso aí. Ela devia agradecer a Deus que o marido dela tinha aceitado Jesus no final da vida. Mas eu não podia deixar ela ficar com aquela mentira, por quê? Porque lá na frente ela se decepcionar comigo
E outra coisa, se você ficar na mentira, você fica na mão do diabo. Tem que conhecer a verdade, é a verdade que liberta. Não, irmão. Só tem que vir para a igreja por causa da sua comunhão com Deus, mas, entenda meu, seu marido não sai de nada. Você deve louvar a Deus que ele está com Jesus hoje. Então Moisés não poderia fazer mais nada. Deus está dizendo para ele agora: Moisés, meu servo amado, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso aqui eu falei recentemente, não vou me prender muito não. Tem muita gente que está na igreja, mas não passou o Jordão, ainda não passou as águas do batismo. A pessoa gosta da igreja, é simpatizante, vamos dizer assim, gosta, mas ainda não passou. Falei da minha mãe. Minha mãe, ela começou a frequentar a igreja em 1977, depois de perder o marido e uma filha. Entende? Falar que ela perderia mais um, que no caso era eu, que era embriagado na Avenida Brasil. E ela descobriu a igreja através de uma amiga que falou, olha, né, ela queria uma ajuda para fazer um trabalho, uma oferenda, para desfazer o trabalho de feitiçaria que tinham feito contra a minha família. E essa senhora chamada Alda disse, eu não tenho esse dinheiro, mas ali na suburbana tem os pastores, um missionário que diz que desmancham macumba. Se é verdade, eu não sei. Vai lá. Ele disse que é de graça. E foi quando minha mãe começou a frequentar a igreja. Mas ela não tomou uma decisão por Jesus. Tanto que eu, como pastor, em 1986, né, há 36 anos atrás, eu batizei a minha mãe nas águas. Hoje ela está com 93 anos, né? Ela aceitou Jesus, realmente já tinha, ela sempre falava que era de Jesus, que era de, mas não era batizada. Batizou ali, tem que passar o Jordão. Quem crer, for batizado, será salvo. Tu e todo este povo, a promessa é tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse, a Moisés. Né? Ele tinha que colocar a planta do pé, nós temos que colocar a palavra. Começa a declarar, tudo você já ouviu. Fulano é de Jesus, ele é da sua casa? Quem é da sua casa? Não pode ser só papai e mamãe, não. Isso é um missionário que conta de uma menininha que orava todo dia, Jesus, salva eu, papai e mamãe, e mais ninguém. Não. Inclui as famílias do seu marido, a família da sua nora, do seu genro, a família do seu cunhado, da sua cunhada. Pessoas estão sendo agregadas. Você vai orando e vai orando por eles, colocando eles no altar de Deus. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande do mar, para o poente do sol será o vosso tempo. Então amplie a sua oração aí. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus fala isso no Novo Testamento. Mateus 28:20, estarei convosco quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus 13:5, versículo, parte B, parte final do versículo, ele diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então segura essa palavra. Mas ninguém se susterá diante de ti, seja qual for, talvez a família do marido, da esposa, do filho, da nora, né? do genro, ou do cunhado, da cunhada, tudo pessoa de feitiçaria, tudo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos eles se converterão. Se você for firme, se você for de guerra, se você for de oração, se você for de batalha, você vai trazer a sua casa. Tem que ser valente, mais valente. O exército do faraó, quando foi atrás de Moisés, pereceu no mar. Fique tranquilo, se Deus é por nós, será contra nós. Não fica com esse negócio de oração contrária, não. Tem crente que tem essa mania, inventa uma história de oração contrária, isso não existe. Você está orando, a vitória já é sua. Chega a nossa mensagem. Ué, ainda não chegou? Não, agora. Primeira parte, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais daria. Você tem que se esforçar, irmão, que todos eles virão. Deus vai lhe dando sabedoria, Deus vai lhe dando capacidade. Esforça-te, peça a Deus, Deus, como é que eu vou levar, testemunhando. Questão do pastor João. Pastor, ele com 11 anos de idade foi expulso de cá porque aceitou Jesus. E ele foi criado por uma outra família de amigos, e ele se tornou, ele estudou, se formou e tudo, ele se tornou um pregador. E quando ele soube que a mãe estava, que o pai já tinha falecido, ele foi buscar a mãe e estava numa situação de penúria. A mãe disse, olha, eu vou morar contigo, mas você tem a sua religião, tem a minha, não fala negócio de religião, de igreja. Se tu falar negócio de igreja, eu não vou para a sua casa. Tá bom, mas vou respeitar. E ele falava, olhava a mãe dele assim, entenda bem, ela não queria, tinha que cumprir a promessa, né? Aí ele conversou com o missionário, eu vejo tantas pessoas sendo batizadas, eu levo tantas pessoas a Cristo, mas não consigo levar a minha mamãe. E ela está, mas dá uma hora dessa, ela vai embora e vai sem a salvação. E ela diz que é da religião tal, de feitiçaria.
Mas o senhor disse, irmão, pede a Deus sabedoria. Começa a conversar com a sua esposa. O que você vê nas nossas reuniões? Ele era de uma igreja tradicional, mas gostava de assistir ao missionário. Ele ia toda sexta-feira nos cultos de cura divina e libertação. Ele via Deus operando. Então, só fala a verdade. Conta para sua mulher. Dia depois ele tocou o missionário, está funcionando não. Quando eu começo a falar com a minha mãe, se ela está na cozinha, com a minha mulher, se ela está na cozinha, ela vai para a sala. Se está na sala, vai para a cozinha. Você não desiste não, fala um pouquinho mais alto. Um dia ele notou que ela estava atrás da cortina. Vai escutando. Aí na sexta-feira de manhã, ele se arrumando, ele disse, ô meu filho, você vai na igreja daquele pastor, aquele missionário que você... Posso ir contigo? É claro, minha mãe. Foi amor à primeira vista, aceitou Jesus. Esforça-te. Vai pedindo, vai secando com fé. Toda a sua família virá. Agora aparece a repetição. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Vai ter que ter muito bom ânimo. Deus está enfatizando isso aqui. Já preguei isso várias vezes. Não, Deus deu algo novo agora hoje para nós. O quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Na primeira ele tem que se esforçar, ter bom ânimo, que a palavra vai se cumprir. Agora é para ele tinha que se esforçar para ele não sair da palavra, somos nós. Nós temos que nos esforçar para não sairmos da palavra. Lembra que eu falei que a senhora disse, a irmã falou que a alma dele fica triste, então eu não quero a alma dele triste. Não, irmã, não é não, porque senão eu estou tirando ela da palavra. E na palavra que está a salvação, irmão. Na palavra que tem as bênçãos de Deus. Deus está na sua palavra. Cuidado. Eu falei uma coisa cômica, mas é verdade. Disse, pastor Jaime, eu não bebo não, mas quando meu marido bebe, eu bebo um pouquinho com ele, só para que eu quero ganhar ele para ele. Você não vai ganhar desse jeito. Você fala, não, eu não bebo. Você pode ir com o marido ou a esposa, porque não é só homem que bebe, não tem muita mulher que bebe. Como pregador, já ouvi pedido, que nós vemos um testemunho bonito. 30 anos a esposa dele ele aceitou Jesus há uns anos atrás, mas ela não se converteu, e ele que se converteu. Imagine, ele tinha que cumprir as obrigações do matrimônio. Falar numa linguagem bem clara, ele tinha que continuar beijando a sua esposa, entenda bem, amando a sua esposa, certo? Como uma esposa com o marido. Meu marido bebe, meu marido fuma, ele não deixou de ser seu marido. Entenda? Mas aí se põe... Entenda só. Por isso que a mulher sabe dificultar, e o homem sabe também, pede a direção para Deus, é coisa séria. E aí foi, entenda bem, orando, buscando, né? E foram 30 anos. Ela se tornou alcoólatra mesmo. Ele não desistiu dela e trouxe ela para a igreja, ela se converteu. Testemunho bonito, nós ouvimos aqui. Mas aqui, nesse caso que eu estou dizendo, não sair da palavra. Não é só a bebida, não. Outra coisa, alguma outra prática que não está de acordo com a palavra, isso é o diabo querendo tirar você da palavra. Porque se você sai da palavra, Deus não tem compromisso com você. Josué, esforça-te. Para quê? Para você, Josué, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que me esforçar para dar o testemunho, ainda que eu vou contrariar alguns familiares, eu vou contrariar alguns amigos, entenda? Mas depois eles vão entender, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles contrariaram Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. O homem ficou tão furioso, porque ele fez aquela imagem de ouro, aquela estátua, e fez um decreto que todos os homens de todas as tribos, línguas e nações que estavam debaixo do seu domínio deviam se prostrar diante da sua imagem quando ouvissem a certa música. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, são até nomes babilônicos. O nome deles é Ananias, Azarias e Misael. É o nome deles hebraico. O nome Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos, né? Bem, aí os 3 não se encurvaram, foram denunciados. O rei, muito furioso, mandou aumentar o poder de fogo e eles não se dobraram. Mas quando o rei olhou, que viu, pessoal, não lançamos 3 homens dentro da fornalha, atados, amarrados? Sim. Eu vejo 4 que andam como se nada acontecesse, e o 4 é semelhante ao filho dos deuses, quer dizer, uma coisa sobrenatural que ele estava vendo. E ele disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E quando eles viram, nem cheiro de fogo tinha, nem aquele cheiro da fumaça, nada de queimado, tinha nada queimado nele. Eles viram que foi uma coisa sobrenatural. E o rei Nabucodonosor disse, olha, a partir de hoje, todos tremam
e obedeçam, se encurvam diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esse é o Deus verdadeiro. Porque eles preferiram desobedecer a palavra do rei do que, entenda bem, desobedecer a palavra do Deus deles. Somos nós. No começo, eles também vão ficar chateados. Você está fanático? Que custa isso aí? Não é nada demais. Não, amigo, eu não faço, porque eu sou seguidor da palavra de Deus. A esposa com carinho, o marido com carinho, fala, não vou fazer isso, eu sou praticante da palavra de Deus, eu sigo a palavra, mas com sabedoria, com mansidão, vai fazendo isso. Lá na frente, quando a pessoa se converter, ela vai ver que você foi fiel à palavra. Então esforça-te para não sair da palavra. Situações vão acontecer, repetindo aquilo que eu sempre falo da quarta-feira, a família dele vai fazer alguma coisa contra a senhora, a família dela vai fazer alguma coisa contra, a família, entenda bem, da sua nora, do seu genro. Qual é o objetivo do diabo? Fazer você sair da palavra, você ficar irado, ficar chateado, ficar revoltado. Não. Você tem que fazer o que a Bíblia Sagrada diz, que eu dei na parte da manhã. Depois eu volto aqui rapidinho, Efésios, isso aqui é muito profundo, capítulo 4, versículo 22. 4, 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Cuidado, isso você pode cair numa armadilha. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não tem outro jeito não, verdadeira. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Atenção, que vocês já ouviram muito. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Cara, você ficou chateado com o que aquela pessoa fez, da família do marido, da família da esposa, da sua família, ou até de um vizinho, ou até de uma pessoa estranha. Você ficou chateado. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Como? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não leve aquilo para a noite, não leve aquilo para o outro dia, não durma com aquilo. Ficou chateado? Ora. Até no caso, ore até com a esposa, se for casado com o marido, ore com os filhos, ou você mesmo ore, e mostre que você não guardou nada. No outro dia você está lá tranquilamente, entende? Mostrando que não tem nada. Se a esposa falar aquilo que eu comento, olha, o meu irmão vai vir semana que vem, eu sei que você está meio chateado, eu não, pode vir, que é isso. Mas aquele negócio da semana passada, ou do mês passado, do ano passado, ou do passado, sei não, aquilo acabou, esquece. Eu não guardei nada no coração. Claro que eu fiquei chateado, não, mas já orei por ele, Deus é misericórdia. É assim que vai. Porque se você não se esforçar para viver a palavra, você está indo para a direita ou para a esquerda. Não, mas eu não sou sangue de barata, eu tenho um sentimento, afinal de contas, não. É que você está vivendo a verdadeira santidade. Você está vendo a verdadeira justiça, que quanto ao trato passado, daquela pessoa irada, aquela pessoa que guardava as coisas, não existe mais. Ou outra coisa, você mostra que realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você está pronto para viver essa palavra. Mas ele vai dizer para nós aqui, o 28, que não tem muito a ver, mas podemos usar como analogia, como comparação. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Não tem que ser o caso de alguém, não se prostitua mais. Você agora é homem de Deus, nem nos pensamentos, que ninguém conhece, mas Deus conhece, se você quer viver com Deus. Aí ele fala aqui, nesse caso, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Agora, para nós vale muito, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe de destruição, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É como as pessoas costumam, os filósofos da rede, já conhece essa? Os pensamentos que vêm na rede de vez em quando aí nas redes sociais. A língua não tem osso, mas tem uma força tremenda, né? Até para destruir vidas. E é verdade, palavras, né, que acabam, tem que tomar cuidado. É uma palavra que você solta, entenda bem que pode. Não, só palavra que é aquilo, só de for para edificação. Não. Eu não guardei nada no coração, eu estou em oração por ele, estou em oração por ela, pode vir, será bem-vindo na minha casa, será bem recebido, ou se tiver que ir lá eu vou, não tem problema. Mas se eu não tenho mais, não tenho nada. Isso quanto ao trato passado acabou, não existe mais. Aí vem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia ser tirada entre vós. Então, Josué, não sai, não deixa essas coisas entrar. A mesma coisa somos nós, não devemos deixar essas coisas entrar. Vamos voltar lá? No Josué? Paramos no versículo 7, explicando. Então, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Que coisa, temos que nos esforçar para não sair da palavra. Aí se eu aceito e falo para a irmã, que coisa bonita, eu vou me calar, porque afinal de contas, coitada, a irmã teve uma boa intenção. Não, eu tenho que falar a verdade que liberta. Se eu não falo, amanhã alguém explica para ela, ou meu pastor não tem esse entendimento, não compreendeu, ou meu pastor, por que não me avisou? Tem que avisar, tem que levar a pessoa para a verdade. Aí, agora vamos para o segundo, o terceiro item. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, tão prudentemente conduzirás. Não é o estudo de hoje que nós aprendemos, falar, pensar e agir de acordo com a palavra. O nosso versículo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Repetindo, não. Na primeira eu tenho que me esforçar para acreditar, entenda bem, que a palavra vai ser cumprida, toda a minha casa será salva, toda a minha família será salva. Na segunda eu tenho que me esforçar para não sair da palavra, eu tenho que ter bom ânimo, não posso desanimar, eu não vou agir, às vezes somos tentados a agir fora da palavra, não haja, agindo sempre dentro da palavra, não saindo nem para a direita nem para a esquerda. E agora, você tem que ter bom ânimo para não se espantar que o diabo vai tentar gritar, bramar, bramir, rugir como leão, procurando intimidar você. Não se espante. Não vai cair naquela, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não adianta, diabo, ele é de Jesus, ela é de Jesus. Tem hora que parece que é para assustar mesmo. A reação da pessoa é muito diabólica. A vez do filho, a vez do marido, a vez da esposa. É uma reação de assustar, de espantar mesmo. Pensa numa pessoa, uma aniversário, que é assim. Mas não precisa, pode até acontecer isso, mas não é só isso. São reações que você vai ver, que você vai ter, mas não brigue contra a carne e o sangue. Você está numa luta espiritual, não te espante. Entenda bem, quando trouxeram o menino para Jesus, ele disse, Senhor, tu e o meu filho, que tem um espírito mudo, este onde quer que o apanha, despedaça, ele arranja os dentes. Eu roguei ao teu discípulo que expulsasse, eles não conseguiram. Jesus era um menino aqui, geração incrédula. Quando o menino foi levado, a Bíblia diz que o espírito agitou o menino com o quê? Com violência, e jogou na terra. Alguém pode dizer, agora que piorou tudo. Não, Jesus não deu nem bola para o demônio. Ô pai, há quanto tempo lhe sucede isso? Desde a infância. Muitas vezes lancei no fogo, na água para Deus. Mas tu pode fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Tu pode, tudo é possível ao que crê. Mudou o discurso. Ele caiu a ficha. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Pronto. Mas a nossa mensagem é que Jesus não deu bola para o diabo. Ele acreditava que Deus era coisa. Você tem que acreditar. Você não está orando, pastor Jaime, mas essa semana ele bebeu mais, ou essa semana aconteceu isso. Olha o que Josué está dizendo aqui para nós, Deus falando a Josué, não te mandei eu, não é ele que disse, você crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa? Esforça-te, tem bom ânimo, não pares, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, não fique fora de si não, o diabo está fazendo um auê tremendo, você não retrocede. Não adianta, você já perdeu essa batalha. Tem aquela chamada recaídas, né? E muita gente nessa hora não aguenta. É Pedro saindo da prisão, passou a primeira guarda de Herodes, passou a segunda guarda de Herodes, chegou o portão de ferro que abriu por si mesmo. Somos nós. O diabo tenta a primeira guarda, a segunda guarda, tenta fazer o que for, não adianta, o diabo perdeu, ele é de Jesus. Quando? Aquela hora que vem uma coisa para espantar você, para assustar, que a pessoa parece estar pior 10 vezes, que piorou mais, meu Deus do céu, o que adianta eu estar indo na igreja, não sei o quê. Não adianta, Satanás, a vitória já é minha, o seu vício, seu adultério, sua doença, o que for, tá amaldiçoado, porque eu falei em nome de Jesus, e eu não ando por vício, eu ando por fé, e a vitória já é minha. Você vai ter vitória. Essa é a palavra.